Tem uma coisa que acontece no teu dia a dia aí e que eu sei que te dói, se você fica chateada, que é o seguinte: Suane, eu vou perguntar para o meu cliente se o treinamento deu resultado e ele me fala, acho que sim, mas o que deu certo mesmo é que a gente melhorou o processo. Ou é que a gente fez, sei lá, uma promoção nas vendas e você não consegue, você fica ali falando, como é que eu digo, como é que eu provo para esse cliente que treinamento também foi responsável por esse resultado? Vamos conversar sobre isso hoje? Como é que você faz para isolar o treinamento de outros fatores externos e dizer, treinamento ajudou você, cliente, a conquistar esse resultado? É isso. Dói isso aí em você? Me conta. Eu acho que dói, porque é chato mesmo, né? Você tem ali todo o trabalho para desenvolver uma solução, fazer um bom mapeamento daquela necessidade, dos problemas, entender por que as pessoas não fazem o que elas precisam fazer. E aí, quando chega na hora de reconhecer quem colaborou para o alcance daquele resultado, é atribuído a tudo menos a treinamento, né? Ao contrário de quando as coisas dão errada, né? Quando as coisas dão errada, aí todo mundo, foi treinamento que não trabalhou direito. Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. Aqui o que eu quero falar com você hoje: como isolar o impacto específico do treinamento no resultado do negócio, tá bom? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que não existe uma fórmula mágica para isso. Então isso já precisa estar claro para você de cara. E se bem que, se você já me acompanha aqui no canal, se você já é meu aluno, minha aluna, meu mentorado, minha mentorada, você já sabe disso. Aqui, a nossa conversa nunca é baseada em, olha, faz isso aqui que vai mudar a tua vida. Não existe isso. Existe um plantio diário, né? Um conjunto de ações todo dia. Existe a tua persistência, existe a tua constância em buscar ser um profissional de treinamento melhor, que se posiciona como estrategista de treinamento e aos poucos esse resultado vem, tá bom? Então não tem fórmula mágica, mas eu quero te dar algumas estratégias que você pode aplicar em todos os projetos, Suane. Não necessariamente, nem todo projeto é estratégico, minha pessoinha, entendeu? Então, inclusive, ser estratégico envolve escolher o momento em que você vai ser estratégico. Tem hora que não, tem hora que você simplesmente precisa fazer o que tem que ser feito e ponto, acabou. Entende? Escolha as suas lutas. Então vamos lá. Então vamos falar sobre esses. Não, antes de falar das estratégias, eu estou olhando aqui o meu roteirinho, eu escrevo tudo aqui para vocês, ó, antes da gente bater esse papo aqui, né? Para não esquecer nada, porque eu já ia esquecer de falar uma coisa muito importante antes da gente entrar nessas estratégias, que é entender o seguinte, a questão de causalidade e correlação. São coisas distintas, tá? O que é a causalidade? Na causalidade, a variável ela é responsável pela mudança. Existe uma relação de causa e efeito, né? Então, sei lá, comi muito chocolate no final de semana, por isso, né? Qual foi o efeito disso? Estourou um monte de espinha no meu rosto na segunda-feira. Causa e efeito, tá? Um exemplo bobo, mas ok, né? Você entendeu. Já quando existe a correlação dos fatos, isso quer dizer o quê? Que duas variáveis variam juntas, me desculpe a pobreza do vocabulário, mas não sei que outra palavra usar. Se você tem uma sugestão, deixa aqui embaixo. Então, duas variáveis variam juntas, mas uma não tem necessariamente relação ou causa com a outra. Por exemplo, eu vi na internet, quando eu estava buscando, né, refinar esse conceito para você, de causalidade e correlação, e aí tinha lá uma manchete do G1 que falava assim: país que mais come chocolate ganha mais prêmios Nobel.
Isso é uma correlação. Não quer dizer que porque um país come muito chocolate, por isso, como efeito disso, né, ele vai ganhar mais prêmio Nobel. Mas, curiosamente, essas duas variáveis, elas variam juntas. Por uma coincidência? Não sei. Mas então existe uma correlação entre país que come mais chocolate, país que mais ganha prêmio Nobel, tá? Mas um não tem uma relação de causa e efeito com o outro, tá? Entendeu a diferença entre causalidade e correlação? Por que é legal você entender isso? Porque o nosso objetivo aqui é encontrar argumentos no nosso projeto que apontem para essa causalidade. Lembrando, causalidade, causa e efeito. Sacou? Porque a gente às vezes fica buscando o quê? Uma correlação. Ah, vendeu mais e teve treinamento, logo treinamento foi responsável por esse resultado. Mas não, existem muitas outras variáveis envolvidas ali. Então não dá para dizer isso fazendo correlação. Mas se você buscar argumentos para demonstrar a causalidade, aí pode estar o segredo revelado do sucesso aqui, do teu objetivo de conseguir, né, mostrar essa relação, tá? Entre o treinamento e o resultado, tá? Então, eu anotei um exemplo aqui, por exemplo, treinamento e aumento de vendas. Eles podem estar correlacionados, né? A causa pode ser o curso, pode ser, mas pode ser porque entrou um produto novo, uma promoção ou a junção de tudo isso, né? Então você precisa fazer o quê? Encontrar evidências, essa é a palavra, evidências, de que apontem para a contribuição do curso no resultado. Tá bom? Vamos buscar essas evidências. Como, Suane? Como buscar evidências? Vamos lá. Primeira estratégia, anota aí. Tá com um caderninho? Você tem um caderno de anotações para o que a Suane fala? Se você tem, conta aqui pra mim. Eu vou ficar muito feliz em saber. Tira uma foto, posta lá no Instagram, me marca. Vou gostar. Deixa quentinho o coração dessa pessoa aqui. Que custa? Faça a sua boa ação do dia. Muito obrigada. Estratégia 1, que é a ideal. Por ser a ideal, nem sempre ela é possível, não é mesmo? Tá? Então, o que é o ideal? Você ter grupos de controle. Então, seria lindo se você pudesse, sempre que você, ou antes, né, de entregar um treinamento, você poder ter 2 turmas piloto. Minto, você ter uma turma piloto, tá? E aí você fazer o seguinte, você pega um grupo A, com essa turma piloto, tá? Dá o curso para eles, ministra esse curso, entrega o curso, enfim, que eles participem do curso. E aí depois eles vão implementar o que eles aprenderam, tá? E um outro grupo, um grupo B, não vai passar pelo curso e vai direto para o trabalho, para a operação, tá? Sem o curso. Esse seria o mundo ideal, porque daí você ia conseguir comparar esses resultados do grupo A e os resultados do grupo B, entende? Então isso seria maravilhoso. Entretanto, você tem alguns desafios aí. Primeiro, tem o mimimi, né? Por que eu tô no grupo A? Por que eu tô no grupo B? Complexo. Um outro desafio é como garantir a igualdade de critérios, digamos assim, em cada um dos grupos. Para você também não falar, nossa, eu peguei os top 10 de vendas e coloquei no grupo que passou pelo treinamento, né? Aí também não, né? Aí não pode, tá? Então, para garantir aí uma equidade, será? Não sei se é essa a palavra. Na seleção desses participantes, tá? E o terceiro desafio é como evitar a contaminação. Então, de repente, se você tem lá o grupo A e o grupo B atuando na mesma loja, por exemplo, né?
E o que passou pelo curso olha para o que não passou pelo curso e fala, cara, não é assim que faz. Eu vi lá no curso que tem que fazer desse jeito aqui, ó. E aí você tem uma contaminação, não consegue ver os resultados com, com, com isso aí que você pensou e eu não consegui me lembrar da palavra, tá? Então, embora ele seja a estratégia ideal, né, a mais fácil, não é nem que é mais fácil, porque na verdade ela é mais difícil, mas que tenha um resultado mais limpo, digamos assim, né? Nossa, até que o resultado do grupo passou pelo curso foi melhor do que o resultado do grupo que não passou pelo curso, fazendo exatamente a mesma coisa, né? Desempenhando a mesma atividade. Então, o curso teve, sim, impacto no resultado, entende? Então, essa é a estratégia 1. Avalia. Se você puder, de repente você tem a tua população a ser treinada, ela é bastante pulverizada, né? Então, você pega um grupo numa cidade do Nordeste, outro grupo na outra cidade do Nordeste, sei lá, não sei, tá? Então, avalia. Essa é a primeira estratégia. A ideal, porém, ela tem os seus desafios, não é tão fácil de implementar, tá? Mas calma que eu vou te dar outras 3 estratégias, tá? Então, presta atenção. Estratégia 2. O que é a estratégia 2? Análise das tendências, ou seja, fazer um antes e um depois, tá? Então você vai. Essa aqui, ela não é a mais fácil também, porque ela vai envolver ajuda de quem? Da liderança, não é mesmo? Precisa te entregar quais são os indicadores, mas ela vai consistir em quem? Você medir esses indicadores antes do evento, treinamento, e depois desse treinamento. E fazer um deparo, né? Um antes e um depois disso, tá? Então, por exemplo, tem um treinamento de segurança, tá? Aí você pode medir qual foi o número de acidentes relatados, enfim, o número de acidentes nos últimos 6 meses. E passado o treinamento, qual é o número de acidentes depois, né, ou nos 6 meses seguintes ao treinamento. E aí você consegue fazer esse antes e depois, tá? Agora, o que é o pulo do gato aqui? Você precisa mapear não só os indicadores, mas ações e mudanças que aconteceram no mesmo período, para você entregar um resultado honesto, né? Então, por exemplo, olha, você mediu lá, fez esse antes e depois, fala, teve uma redução de 30% no número de acidentes, comparando com 6 meses anteriores, né? Provavelmente em função da combinação do curso e introdução de novos EPIs, por exemplo, se você mapeou que isso também aconteceu. O que não deve acontecer é você mapear esses indicadores, você só olhar para o indicador e cuidado com isso, porque número é só um dado, tá? Para se transformar em informação, você precisa analisar contexto, tá bom? Então, se você só fala, olha, eu analisei aqui os indicadores antes e depois do treinamento e teve uma redução de 30%, logo o treinamento sozinho te deu esse resultado. Não, cuidado com isso. Porque se alguém vem para você e fala assim, não, mas você reparou que a gente entregou EPIs novos para todo mundo? E aí vai colocar em descrédito a tua fala. Não é que a tua fala era mentirosa, mas ela estava parcial, né? Puxando a sardinha para a tua brasa. Então, cuidado com isso. Vai mapear antes e depois, precisa entender o contexto também, ver o que outras ações também aconteceram para você falar, olha, de fato houve esse aumento, né, ou esse ganho, nesse caso aqui foi uma redução de 30% no indicador de acidentes, provavelmente por conta do curso, mas também temos aí um fator que foi a inclusão dos EPIs. É uma análise honesta,
tá? Ah, mas Sônia, mas eu não medi, eu só perguntei. O teu cliente provavelmente vai acreditar o alcance do resultado, a introdução dos EPIs. É isso. Por isso que você precisa acompanhar os resultados. Ah, Sônia, mas eu sou autônoma. Então aceita, amor, que você não vai acompanhar esse resultado porque o cliente não vai te dar. Muito difícil. Ah, Sônia, eu estou dentro da organização, eu estou na área de treinamento da organização. Gruda nesse cliente. Ajuda ele. Ajuda ele a entender como é que está sendo o resultado do treinamento que ele, o time dele, o orçamento dele investiu. Entende? Tá bom? Bom, terceira estratégia. Essa aqui, pra mim, é a melhor de todas, tá? Depois eu vou te dar mais uma. Mas pra mim, essa aqui é a melhor de todas. Você está preparado? Tá preparado? Vou fazer um ASMR, não. Mentira. Qual é a terceira estratégia? Foco em indicadores diretos e comportamentais. Ah, gente, aqui tá o segredo do sucesso. Vem comigo, vem comigo. E quando eu tô falando aqui dos indicadores diretos e comportamentais, eu tô falando do nível 3 do Kirkpatrick. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Dá uma pesquisada, tá bom? Vou tentar lembrar de colocar ele aqui na descrição, mas se não, você pesquisa que tem aqui, tá? Tem uma série, inclusive, uma série sobre avaliação de resultados, tá? Bom, se você focar só nos indicadores macro, que seria o nível 4, né, o impacto no negócio, nível 4 do Kirkpatrick, e falar, por exemplo, só o volume de vendas, por exemplo, é o que a gente já falou, né? Você pode ficar refém de outras variáveis, tá? Só que, se você olhar para comportamento, quando você mapeou essa necessidade de treinamento, quais eram os comportamentos críticos que precisavam ser mudados? Porque não é só vender, não é mesmo? As pessoas não vendiam antes, conforme esperado, por algum motivo. Por quê? Era só porque elas não conheciam o produto? Ou é porque faltava uma abordagem melhor, ou porque faltava uma técnica de venda X, ou porque faltava uma argumentação mais eficaz? Qual era o comportamento que precisava ser mudado ali? Se você mapeou, por isso é tão importante a etapa de análise, gente. Se você mapeou bem o que era esperado desses alunos em termos de mudança de comportamento para alcançar o resultado depois do treinamento, então você consegue construir essa ponte, tá aí. O segredo tá aí. O segredo que não é segredo, né? O segredo tá aí. Você vai olhar não só para o resultado bruto, digamos assim, mas vai olhar também para o comportamento que você trabalhou ao longo do curso. Por exemplo, acabei de lançar um treinamento aqui com o time, tá? Inclusive falei sobre isso no Cartas da Trilha do último sábado. Toda semana eu procuro enviar uma carta por e-mail, onde eu conto ali, né, os meus desafios, meus aprendizados e tudo mais. E eu contei na carta do último sábado. Se você não está inscrito ainda, acho que tem um link aqui na descrição. Se não, deixa um recadinho e eu te conto como, tá? Deixa um comentário. E aí, o que aconteceu? Para que era esse treinamento? No final das contas, ele precisa se reverter em volume de vendas. Ponto. Tá? No final das contas, esse é o resultado, esse é o indicador de impacto no negócio. Entretanto, não se trata só de fazer uma venda, mas de fazer uma venda relacional. Por quê? Porque eu fui conversando com o cliente, entendendo qual era o problema. Tá, não vende, mas por quê? O que está acontecendo? O que mudou? Qual é o meu processo? Entende? E ali a gente percebeu, então, que se tratava disso, de fazer uma venda mais relacional. De implementar uma técnica de venda diferenciada ali, que desse sustentação para esse relacionamento e não só para uma venda pontual.
Então, trabalhamos esse comportamento ao longo do curso, entende? Então, busca qual é o comportamento crítico que precisa ser mudado no aluno para alcançar aquele resultado final, tá? E aí, quando você faz isso, aí sim você consegue medir com mais assertividade, né? Porque você vai implementar a avaliação de aprendizagem, que é o nível 2 do Kirkpatrick, certo? Para entender se as pessoas aprenderam, se elas entenderam o que foi visto no curso. E você vai aplicar o nível 3 também, que é a avaliação de comportamento, ou de mudança de comportamento. Então, tendo ali o indicador de que as pessoas aprenderam e aplicaram o que elas aprenderam, é observável, você consegue ver a mudança do comportamento, fica indiscutível o papel do treinamento no resultado final. Entende? Entendeu porque que essa é a melhor? Só que ela é a melhor, mas ela precisa ser pensada desde lá do início. Tá bom? E por fim, a quarta estratégia, aqui, né, para você poder isolar o impacto do treinamento no resultado, é a percepção qualitativa. Ela talvez seja a mais fácil de usar essa estratégia, mas você precisa usar com moderação, tá bom? Você vai entender por quê. Você pode chegar para o teu cliente, ou melhor, para o teu aluno, e falar para ele assim, ó, que seria até no nível 1 do Kirkpatrick, talvez, né? Numa escala de 0 a 10, o quanto você entende que o treinamento contribuiu para a melhoria dessa tua habilidade X, tua habilidade de entregar feedback para a equipe? Me fala, aluno, de 0 a 10. Ele vai te dar uma nota lá, tá? E aí você vai conseguir, de alguma forma, demonstrar que, olha, os líderes estão entregando um feedback melhor porque eles fizeram o treinamento e se consideram aqui, sei lá, atribuíram em média nota 9 a capacidade deles, né, na melhoria observada nessa capacidade, tá? Por que tem que usar de forma moderada isso? Porque não é uma prova definitiva, está baseado na percepção, pode ser influenciado pelo ali como o treinamento aconteceu, né? Ah, foi um treinamento super bacana, bonito, né? Teve gamificação, não sei o quê. O pessoal dá não, estou super preparado, mas na hora do vamos ver o conteúdo não foi tão bem abordado e aí, né? Enfim, aí inclusive o jogo pode virar, né? Então precisa tomar cuidado com isso, tá bom? De qualquer forma, deixa eu ver aqui, esse resultado não é uma prova definitiva, mas agrega valor ao adicionar uma camada qualitativa importante à análise do impacto. Foi como eu terminei de escrever aqui o que eu queria dizer para você no vídeo de hoje. Tá bom? Então, nesse vídeo eu te entreguei 4 estratégias bem legais. Primeira estratégia, grupo de controle. É o ideal, seria o mais próximo do real, mas ela tem os seus desafios. Estratégia 2, análise de tendências, o antes e o depois, comparando aí os indicadores, tá bom? Terceira estratégia foi, a minha preferida, foco nos indicadores diretos e comportamentais, tá bom? E a quarta estratégia, essa percepção qualitativa. Coloca aqui nos comentários para mim qual delas é mais interessante para você ou mais factível para você, qual que você implementa ou gostaria de implementar. E me conta também se você ficou com alguma dúvida, vou ter o maior prazer em conversar com você. Tá bom? Combinado assim? Vou deixar 2 conteúdos aqui também para você continuar a tua jornada de desenvolvimento aqui comigo. Fique bem. Um beijo. Até a próxima. Tchau.